Caterina, ela é coordenadora do projeto Nova Rota e também diretora nacional de uma iniciativa global, que é Education Not Incarceration, que é Educação Não Encarceramento, que é da INN, que é uma ONG internacional que atua nessa área de oferecer educação para pessoas presas, né? Ela é bacharel em Direito e mestranda em Criminologia pela USP, é pós-graduada em Direito Processual Penal pela Escola Paulista de Magistratura e também é fundadora da atividade de Cultura e Extensão SAJU, Cárcere, na Faculdade de Direito da USP e assistente judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos trazer aqui a Caterine. Seja bem-vinda. Tudo bem, Caterine? Tudo bem. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos. Maravilha. Caterine, eu queria que você falasse um pouco desse projeto. E depois a gente fala especificamente do evento que vai acontecer no dia 31 de agosto em São Paulo. Você está falando de São Paulo, não é isso? Estou falando de São Paulo, isso. Então, fala para a gente a importância da educação na vida de uma pessoa que está cumprindo uma pena, Caterine. Eu acho que a educação é importante na vida de qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano. A gente vincula muito a educação com a formação do cidadão, né? A educação formal e informal é fundamental para a formação do cidadão como identidade dele como indivíduo e como cidadão na sociedade, né? Então, quando a gente fala de pessoas que estão restritas de liberdade, que de alguma forma estão à parte da situação, à par da sociedade, então, aguardando para poder retornar à sociedade, a educação ela se mostra como uma ferramenta de potencializar essas capacidades individuais dessa pessoa para ela conseguir aqui fora, né? Se colocar como indivíduo e se colocar como cidadão na sociedade. Então, a gente fala também de um grupo de pessoas, né? Quando a gente fala de população carcerária, tanto brasileira quanto mundial, um perfil muito específico, né? De pessoas geralmente que compõem camadas periféricas da sociedade, uma população marginalizada, pobre, preta e muito jovem. E que muitas vezes esse conceito da educação formal em si, né, quando a gente fala também de educação superior, é um direito que é negligenciado e que, por ser negligenciado, muitas vezes é o que cria o cenário que leva essas pessoas, na verdade, a serem clientelas, né, do direito penal e, de alguma forma, ocuparem esses espaços das unidades prisionais. Então, quando a gente fala de educação, sobretudo a formal, é uma maneira, uma ferramenta de você otimizar a inserção social dessa pessoa no núcleo social, não só como mais um, mas ele se identificar, conseguir identificar potencialidades individuais e como ele pode, de uma forma diferente, contribuir para a sua comunidade, para o seu espaço, e mesmo para o seu crescimento pessoal, né? Então, eu acho que é uma ferramenta de desenvolvimento individual e de inserção social de forma realmente potencializada e adequada, né? Não uma simples abrir a porta e ter uma aí e para onde você volta para onde você estava, que te levou para os mesmos caminhos. Eu acho que a importância é essa, né? Também do reconhecimento da sociedade como aquela pessoa, como uma pessoa capaz, né? De alguma forma, contribuir com mudanças sociais, com a melhoria da sociedade, contribuir como indivíduo. E, Caterine, eu estava dando uma lida no material que você mandou, e o nível de recaída, digamos assim, as pessoas que cumprem, né, que têm esse contato, essa oportunidade de se educar no sistema prisional, elas quase não têm reincidência. Fala mais sobre isso, Caterine, que essas pessoas, em geral, elas não retornam ao sistema prisional, elas não voltam a cometer crimes. Eu acho que esse dado, né, que a gente até compartilhou com vocês, é um dado muito específico do nosso projeto, do projeto Nova Rota. Então, é um universo que a gente consegue avaliar nos últimos anos, assim. É que quando a gente fala aqui estudar, é muito abrangente, porque a gente sabe que há uma oferta de estudo, de certa forma, dentro das unidades prisionais, né? Nos centros de detenção provisória menos, mas nas penitenciárias de cumprimento de pena definitivo, mas há uma vinculação muito forte do estudo com trabalho, do estudo para remissão de pena, do estudo para capacitação para algo profissional. Não um estudo voltado para o indivíduo em si, a formação do cidadão, o alcance de um objetivo de vida individual, muito mais como uma colocação, uma obrigação da sociedade, o cumprimento de um papel. Então, eu acho que muitas vezes esse dado não pode ser visto de forma tão absoluta. Dentro do nosso projeto em si, do nosso ambiente, a gente tem observado esse sucesso do projeto nos últimos anos, 4 anos mais ou menos, em conseguir fazer com que a taxa de reincidência dos alunos do Nova Rota seja ínfima, vamos dizer. Então, o Nova Rota é uma organização sem fins lucrativos,
que financia bolsa de estudos em graduação para pessoas egressas do sistema carcerário. Tanto pessoas que já cumpriram a pena, como estão, hoje em dia, em regime aberto e livramento condicional. Então, o projeto, ele além de fornecer a bolsa, a gente tem alguns acompanhamentos que a gente diz humanizados, né? Então, a gente fornece vale transporte, vale alimentação, acompanhamento psicológico e, sobretudo, o que a gente diz que é o forte do projeto, a mentoria. Então, cada bolsista do Nova Rota é acompanhado por 2 voluntários que são responsáveis por acompanhar essa trajetória, acompanhar nas dificuldades, estar ali como ombro amigo, como uma pessoa que fala, olha, a sociedade está aberta, você é parte dela, estamos aqui para construir juntos. O que você fez está para trás, apesar disso que vamos fazer juntos aqui. É uma construção coletiva, uma construção conjunta dessa inserção social da pessoa e dessa construção de uma sociedade que consiga se beneficiar dessa experiência e de uma forma construir juntas alternativas para isso. Então, a gente diz que nos últimos anos, né, passaram ao todo de 50 alunos no Nova Rota. O Nova Rota ele foi fundado no final de 2019, mas as atividades começaram mesmo em 2020, meio de uma pandemia. E desses 50 alunos, a gente teve, na verdade, 50 pessoas que passaram, a gente teve 2 pessoas que acabaram evadindo por reincidência criminal ou não por questões pessoais, né? Porque tem algumas pessoas que, por uma questão socioeconômica, tem que trancar o estudo porque precisa dobrar a carga horária de trabalho, que precisa ajudar em casa, mas de reincidência mesmo foram 2 pessoas. Então, a gente vê que, de alguma forma, o estudo, mesmo que ainda não concluído, potencializa essa colocação da pessoa, tanto em termos de mais facilidade para arranjar emprego, mas também de alternativa, né? Porque a gente fala, a pessoa ela saiu do ambiente e foi para o cárcere, e quando ela sai do cárcere, geralmente ela vai voltar para aquele meio ambiente. Então, como que modifica aquele ambiente? Como que modifica aquela pessoa? E como aquela pessoa modifica aquele ambiente ao entorno dela? Então, a gente tem esse dado, vamos dizer assim, prático do Nova Rota em si, mas a gente fala de uma educação que não é uma educação extremamente voltada a um ensino técnico, exclusivamente para remissão de pena, né? Porque muitas pessoas estudam na prisão, alguns conseguem desenvolver o entendimento dessa importância, dessa ferramenta como potencial individual e social, mas muitos acabam que chegam aqui fora, encontram a realidade, né? Que a prioridade é comer, né? Trabalhar, é ajudar a família que ajudou lá dentro. E não conseguem tocar esse plano de estudos e ver esse cenário maior. Então, a gente também tem que tomar cuidado com que tipo de educação a gente está falando, qual que o projeto está falando, mas dentro do Nova Rota, a gente tem, apesar de pouco tempo de projeto, essa perspectiva de que sim, há uma diferença entre 50 pessoas, 1 ou 2, né? Na verdade, 2, reincidirem criminalmente, apesar de terem se mantido bem no projeto, apesar de serem pessoas que estavam com desempenho estudantil excelente, excepcional, mas por uma questão socioeconômica de dificuldade de acessar o emprego, por causa do estigma, né, de ter na folha de antecedentes criminais ainda o cumprimento de pena, ou ser uma pessoa egressa, né, que a pessoa fala ex-presidiário, ter essa barreira de conseguir acessar um trabalho digno, um trabalho que ajude a pagar, né, as condições mínimas, e tiveram que, de alguma forma, recorrer a esse ambiente anterior que, de alguma forma, proporciona certas facilidades, entre aspas. E, Caterine, o que levou você, como profissional do direito, a atuar nesse projeto, trabalhando com pessoas do sistema prisional que cumprem pena? Particularmente, a minha história começou muito antes do Nova Rota, né? Durante a faculdade, eu fiz Direito na USP, a gente tem algumas atividades chamadas de atividades de cultura e extensão. São atividades que são propostas extra sala de aula, um pouco tentar quebrar a bolha da academia para o que há no mundo afora. Então, vocês, operadores de direito, o que há lá fora de verdade, além da sala de aula e do que tem nas leis? Porque a lei não é, na verdade, o que tem na prática, né? A gente, às vezes, tem esse ato muito grande entre o que é previsto, o que é proposto e o que realmente consegue ser colocado. E no meu segundo ano de faculdade, eu fiz parte de uma atividade de cultura e extensão chamada GEDUC, que é um grupo de diálogo Universidade, Cárcere e Comunidade, fundado pelo professor Alvino do Sá falecido e o professor Sérgio Salomão Checaira, que é meu orientador do mestrado. E esse projeto, ele visa, de alguma forma, colocar a comunidade, a universidade, em contato para você entender o que tem lá dentro. Então, é o além do preso, quem é aquele indivíduo, né? Então, um pouco isso que a gente fala da mentoria, colocar pessoas de realidades diferentes em contato, porque, apesar do cárcere, o que nos aproxima? E apesar de sermos indivíduos da sociedade, o que nos afasta? Então, durante um ano, a gente fez o GEDUC está em atividade até hoje, já faz 20 anos, mais de 20 anos, em várias universidades agora, hoje em dia, do Brasil, mas a gente
ia até o cárcere, entrava no cárcere, via como era o cárcere e conhecia aquelas pessoas, fazia debates genéricos sobre assuntos genéricos, família, trabalho, emprego, solidão, felicidade, conceito de liberdade. E desde a primeira vez que eu entrei num presídio, foi muito chocante para mim entender o que era aquilo e como que aquilo se mantinha de alguma forma. Então eu até brinco que eu entrei com uma cabeça na universidade pensando em uma coisa e eu entendi que eles tinham seres humanos e que é nosso dever como sociedade também é colaborar para que essas pessoas consigam aqui fora fazer parte de algo que eles nunca fizeram, né? Que a gente fala que são pessoas que estão à margem, né? Tanto que eu não gosto nem de usar essa palavra ressocialização, porque pressupõe que você está trazendo de volta alguém que já fez parte. A gente sabe que, na maioria das vezes, são pessoas que não tiveram acesso aos bens, direitos fundamentais, às estruturas fundamentais que a gente fala de sociedade. E desde então, a minha visão sobre o cárcere, minha visão sobre o que acontece ali mudou muito. Eu acho que até uma visão boa para um operador do direito, você não se colocar como parte do conflito ou parte do crime, mas ter esse passo para esse objetivo de acontecer alguma coisa, a gente vai lidar com isso conforme a lei diz, mas o que a gente faz além disso? Porque isso não é o suficiente, né? A aplicação da pena não soluciona os problemas que desencadeiam a chegada da pessoa ao crime e muito menos o que acontece depois, tanto com aquela pessoa como quem está em torno, né? Então, um dia aquela pessoa está presa, mas no dia seguinte ela está ali na sociedade com você andando do seu lado na rua. E o que você faz? Então, foi essa experiência do GEDUC na minha vida, realmente entrar no cárcere, entender o que é aquilo, como aquilo funciona, e ver realmente que são pessoas, né? E que qualquer um está suscetível a algum dia na vida cometer um erro mais grave ou menos grave, que todo mundo merece uma chance, e que a chance não é simplesmente você dizer que você dá uma chance, mas você proporcionar, de fato, oportunidades para que essa pessoa realmente tenha uma chance. Vou trazer aqui um elogio, viu, da Silvia Regina, que maravilha está sendo sua trajetória, parabéns. Obrigada. E tem também, olha, cadê? Também da Silvia, comentando que a educação dessas pessoas é imprescindível para elas deixarem de ser saco de pancada de policiais. Aí é o seguinte, vocês têm uma relação com uma entidade estrangeira, uma ONG estadunidense, que é, inclusive, liderada por essa Bas Dressinger, né? Fala um pouco sobre essa parceria, Caterine, para a gente. Então, vamos lá, a professora Bas, ela há muitos anos, ela é professora na Universidade de Nova York de inglês, ela é jornalista também, e há muitos anos ela, nessas viagens dela pelo mundo, ela, dentro de um programa da universidade dela, ela começou a dar aula de inglês dentro de cárceres, né, dentro de unidades prisionais nos Estados Unidos, e aí veio esse despertar dela para essa questão da educação, não só da educação, mas das prisões em si, como que funciona, qual é a estrutura, e o quanto, de alguma forma, é uma estrutura massificadora de seres humanos, né? Os cárceres não servem para aquilo que ele diz que ele serve, né? Não ressocializa, não recupera, não educa. E aí, nas viagens dela pelo mundo, até por causa de coisas profissionais, ela começou a visitar países e prisões pelo mundo e tentar, de alguma forma, identificar projetos e, sobretudo, indivíduos dentro desse cárcere que estão, de alguma forma, produzindo conhecimento, educação e projetos e propostas e ideias inovadoras para, de alguma forma, modificar esse ambiente, modificar a sociedade aqui fora. Então, há muitos anos existe essa ONG dela, Incarceration Nations Network, e um dos braços dessa instituição é uma frente chamada Education Not Incarceration. Então, há uns anos já ela iniciou esse projeto que identifica programas de educação de ensino superior nas prisões pelo mundo e, sobretudo, quem são essas pessoas que estão lá dentro estudando ou que estudaram durante o cárcere, e, de alguma forma, dar voz para essas pessoas compartilharem as experiências, as boas práticas, e fazer com que consiga a gente construir uma rede global onde essas pessoas se comuniquem e a gente consiga, de fato, colocar, vamos dizer assim, princípios, pressupostos, estruturas básicas de garantia de direito dessas pessoas através delas mesmas, né? Então, ano passado, ela esteve no Brasil visitando alguns projetos que conversam com a educação e a população encarcerada, e ela chegou até o Nova Rota, que é, na verdade, o único projeto desses todos que trabalha com a população egressa e educação, porque quando a gente fala de população egressa, tema carcerário, o foco é muito em empregabilidade, então Nova Rota, de alguma forma, é pioneiro, né, nessa iniciativa de educação pós-cárcere. Tudo bem, as pessoas estudaram lá dentro para remissão, mas e o depois? Né? Essa ferramenta de iniciação social vai ser feita só através do trabalho, mas o trabalho é suficiente, né? E o quanto o trabalho, na verdade, às vezes não reafirma alguns papéis sociais que já são colocados antes, né? Você consegue acessar uma vida melhor exclusivamente através do trabalho.
E ela acabou conhecendo o projeto, a gente encontrou com ela pessoalmente, foi ao Complexo do Carandiru com alguns sobreviventes, uma roda de debate, e ela nos convidou, como já está na rota, para ser parceiro do Incarcerations e incorporar esse projeto global dela. Então, o Brasil, além de outros 12 países, nesse último ano, a gente fez um levantamento de pessoas que estão fazendo ensino superior no cárcere, ou depois dele, ou fizeram quando presos. Então, cada país fez o seu levantamento nacional. Depois a gente fez um primeiro encontro online, cada país com os seus achados, com as pessoas que conseguiu encontrar. E aí agora a gente vai fazer um encontro presencial global aqui no Brasil, onde pessoas de todos esses países que fazem parte dessa rede virão a São Paulo, e essas pessoas, algumas pessoas que a gente encontrou pelo Brasil virão a São Paulo. É um evento híbrido, né, pela incapacidade de trazer todo mundo, então alguns participando online, outros presenciais, e também alunos de dentro das unidades prisionais, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Então a ideia é reunir esses alunos, dar luz à vivência desses alunos, dar luz à voz deles, porque são eles que vão dizer o que precisa ser feito, o que está faltando, como fazer, e trazer também luz a todos esses projetos, para criar uma rede global, tanto de compartilhamento de boas práticas, quanto realmente para conscientizar a sociedade de, olha, essa é uma questão importante, tem muita gente fazendo projeto aí sem apoio de governo, sem apoio de empresas privadas, o que nós, como sociedade, deveríamos ter consciência, deveríamos estar fazendo, mas isso através da voz daqueles que passaram pelo cárcere, daqueles que sobreviveram, e que estão, de alguma forma, conseguindo lutar contra o sistema e conseguindo lutar contra os estigmas, estereótipos, e vencendo e sendo agentes de inspiração e agentes de modificação dentro da comunidade, né? A gente até brinca, Paulo Freire falava, a gente não vai mudar a sociedade, a gente muda um indivíduo, a educação muda um indivíduo, e esse indivíduo vai mudar a sociedade. Então, de indivíduo a indivíduo, a gente consegue construir um ambiente mais adequado, melhor para todos nós, né? E todos nós ganhamos com isso no final. Caterine, a gente está em ano de campanha eleitoral, já começou aí as eleições municipais, e embora o sistema prisional não seja um tema do município, e sim do governo federal, é inevitável, né? Segurança pública, ela permeia todo esse debate. E existe um diferencial de olhares, né? Enquanto, por exemplo, a galera da extrema-direita tem aquela frase horrorosa, né? Bandido bom é bandido morto, CPF cancelado, eu queria que você debruçasse um pouco, falasse um pouco sobre como você olha a maneira como o debate sobre segurança pública, que inclui o sistema prisional, e até a gente, né, pode ficar horas aqui falando sobre meritocracia, sobre o tanto que o debate sobre direitos humanos é desvirtuado. Eu queria que você falasse sobre o seu olhar em relação a esses debates que estão aí permeando os debates para as eleições municipais. Eu acho que, na verdade, é uma pauta que vem não só de agora, é uma pauta que vem há muito tempo, e até mesmo a extrema-direita tem essa frase infeliz, esse bordão, mas a extrema-esquerda não, que a gente não tem muito, né, vamos dizer assim, candidatos à extrema-esquerda, mas a esquerda também evita falar sobre isso. Eu acho que quando a gente fala de segurança pública, mas até de educação na prisão, vamos dizer assim, é uma pasta que acaba sendo colocada em segurança pública, ao invés de ser colocada na pasta de educação em si. E a segurança pública se restringe muito à segurança de quem, né? Ao interesse de quem. Então a gente sabe que há muito desvirtualmente, a gente, né, até o que a Silvia mencionou aqui, a gente elege um bode expiatório, a gente elege um público para precisar ser colocado como pauta daquilo que precisa ser combatido, né? Para você não ter que olhar de fato qual é o problema disso. Então, se a gente fala de segurança pública, a gente deveria falar nas causas da criminalidade, nas causas do crime organizado. E essas causas, na verdade, estão todas dentro do Estado. Estão todas dentro das classes privilegiadas que, de alguma forma, exercem o poder político e, consequentemente, o poder midiático e econômico. Então, na verdade, não é uma pauta que é abraçada, é uma pauta que é criada. Você precisa criar um inimigo em comum, né? Zaffaroni já dizia isso, um inimigo em comum, para você poder justificar as suas ações, justificar muitas coisas, né? Então, por exemplo, até quando a gente fala de financiamento, por exemplo, de educação no Brasil, a gente sabe que nos últimos anos teve um corte no financiamento da pasta de educação, com a justificativa da falta de recursos, mas é um aumento no incentivo, no financiamento das pastas de segurança pública, que, na verdade, isso está atrás de interesses
econômicos de grandes empresas de segurança. De alguma forma, a gente pôde ver no último governo, de alguma forma, com essa estrutura industrial militar, né, da reprodução de uma estrutura militar em todas as instituições, escolas, né, a gente teve agora esse problema das escolas cívico-militares. Então, eu vejo que, na verdade, é uma pauta que serve a um certo posicionamento político e tem interesses econômicos e políticos de manter essa estrutura. Você não quer, né, uma mudança na estratificação social. Você quer que sempre tem que ter alguém embaixo para poder servir ao que vem acima. E a forma de você fazer isso é eleger inimigos da sociedade para você justificar ao resto da sociedade que não está nem em cima nem embaixo, ou que também está embaixo, que todos nós temos um inimigo em comum a ser combatido, e tampar que, na verdade, esse inimigo, na verdade, é quem está por trás de tudo isso, é quem vota as leis, é quem de alguma forma vota os orçamentos. E da outra forma, na esquerda, você acaba não usando isso porque é uma manobra de perda de votos, né? Então há uma falta de consciência da população, da sociedade, quais são de fato os problemas de segurança pública no Brasil. O problema de segurança pública no Brasil é o aviãozinho do tráfico ou são as milícias, né? O problema é você saber quem é o bandido ou você não saber quem é que está por trás do aparelho estatal, que de alguma forma está se beneficiando disso. Então, eu vejo dessa forma, né? Que eu acho que há uma ignorância, até mesmo quando a gente fala de educação, por isso que eu falo que a educação é muito genérico, porque não é uma educação política da população para entender que, na verdade, o nosso inimigo é outro, né? Então, até brinco, às vezes, quando você, na época de gestão, você conversa com uma pessoa que, na verdade, é a pessoa que vai sofrer com algumas certas medidas políticas, a pessoa não tem consciência que ela é o oprimido, né? Que ela é a pessoa que vai sofrer com todas essas consequências. Quando a gente fala de recrudescimento policial, muitas pessoas na periferia são a favor, porque vivem alguma violência ali, mas entende que esse recrudescimento policial vai ser voltado para ele ou vai ser voltado para todos nós? Nós não somos iguais. Perante a lei somos, mas na prática nós não somos iguais. E há uma falácia nesse entendimento que somos iguais e o que se aplica a mim se aplica a você e se aplica ao terceiro. Isso não é uma realidade. Então há uma manobra, há uma proposital permanência dessa ignorância, dessa falta de letramento político, que vai além de quem é o político X, quem sou eu na sociedade. Eu acho que o letramento político deveria começar com quem sou eu, qual é o meu papel, onde que me colocam. Então eu acho que essa pauta é realmente uma pauta estratégica de manobra de outras tantas coisas para dizer eu sou o salvador, né? Eu sou a solução, quando na verdade a gente não precisa discutir as soluções reais e as causas reais. Eu quero até fazer uma correção aqui, gente. Segurança pública, de acordo com a nossa Constituição, é um assunto dos governos estaduais ou das unidades da federação, né? Porque como eu estou no Distrito Federal, eu não sou Estado, então eu gosto de falar unidades da federação. Obrigada, viu, Marília, aí, pela sua observação. Mas, Caterine, para a gente encerrar aqui o nosso papo, eu quero que você faça um convite para quem quiser conhecer melhor esse projeto e fala mais desse evento que está marcado no dia 31 de agosto, no Pacaembu, no estádio do Pacaembu, não é isso? É a Rede Global de Acadêmicos da Liberdade. Vai ser, deixa eu ver, Museu do Futebol, era isso que eu estava esquecendo, que é no estádio do Pacaembu. Conta para a gente aí quem vai estar, o que vai ser esse evento, como é que participa. Então, esses estudantes que a gente e projetos que a gente mapeou ao longo desse ano em todos os países, essa galera vai começar a chegar quinta-feira aqui em São Paulo. A gente vai ter algumas reuniões e o evento de 31 em si, ele é uma apresentação do que tem sido feito ao longo desse ano e de tudo que existe em tema de educação em prisões e para egressos no mundo e no Brasil. O cenário prisional e educacional no mundo e no Brasil é, sobretudo, um chamado de conscientização à população global e de convite para que as pessoas consigam entender o cenário e de que forma podem colaborar e o porquê colaborar. Então, conscientizar é mostrar o que existe e o porquê que a educação é importante, o que a gente consegue como isso, como sociedade e o que tem sido feito. Então, dia 31, ele é um evento aberto. Os ingressos são tirados de forma gratuita no Eventbrite, tanto no perfil do Instagram do Nova Rota, quanto do Incarceration Nations Network. É um evento que ele vai contar, então, com estudantes, egressos e acadêmicos do mundo inteiro que vão compartilhar suas histórias de vida, vão compartilhar projetos que existem hoje em dia de educação no cárcere, vão compartilhar o que existe hoje ou não, e que, sobretudo, vai contar não só com, logicamente, a presença desses egressos e de pessoas do meio
do meio jurídico, mas com figuras públicas, com movimentos do Black Lives Matter no Brasil, com outros movimentos sociais de grupos marginalizados e que produzem outras formas de saber. Então, o evento ele começa às 14h. A gente vai ter uma galera do grupo de Maracatu, de Paraisópolis, que vai também trazer essa ideia de um grupo social produzindo conhecimento através da música, de que forma isso conversa de alguma forma com a educação. Depois a gente tem um evento no auditório em si, que a gente vai apresentar os projetos que foram criados, os projetos que foram mapeados, vai ter o lançamento da plataforma oficial, então a gente vai ter um site dessa rede global para mostrar o que existe, o que foi mapeado, o que tem. Vai ter, a gente tem a Juliana Borges, que é uma mulher negra que fala muito sobre cárcere, que é uma figura muito exemplar e importante hoje em dia nesse movimento das mulheres negras no Brasil. Vamos ter a presença de Drauzio Varela também, mediando uma roda de conversa entre todos esses acadêmicos e egressos que estão. A Erika Hilton vai estar também para falar a importância, né, desse projeto e dessa rede. E, sobretudo, os alunos vão compartilhar suas histórias, vão compartilhar suas vivências. Os projetos vão dizer, a gente vai falar assim, o que existe, o que está sendo feito, o que precisa fazer, o que a gente precisa fazer. E daí a gente espera que Conexões, uma rede realmente seja formada para que esses projetos se ajudem e que o governo, o poder público se envolva na proposta de políticas públicas, na proposta de leis, e que atores privados também entendam a importância da sociedade nisso e como é importante a gente incentivar e, sobretudo, financiar projetos como esse. Então, a ideia é conscientizar, é mostrar. Um dia depois, haverá um evento fechado na Faculdade de Direito da USP, onde esses estudantes encarcerados e egressos vão escrever um manifesto sobre educação nas prisões. Então, o que a gente espera, o que a gente quer fazer. Então, a ideia realmente é uma primeira aparição desses projetos, dessa rede global, e dizer, a gente existe, isso está acontecendo, o que a gente vai fazer daqui para frente? E vão ouvir muito falar ainda dessa rede global, e eu tenho certeza que isso vai ter grandes reflexos e efeitos, tanto no Brasil quanto no mundo. Caterine, que ótimo, olha só, porque nosso chat, ele é super afiado, viu? A Vera está contando aqui, olha, sistema prisional não é só do governo federal, temos prisões federais e estaduais, é verdade, tem, a gente inclusive acompanha, tem ali em Mossoró, né, no Rio Grande do Norte, aqui no Distrito Federal, a gente tem a Papuda, que é do Distrito Federal, muito obrigada aí, viu, Vera, pela correção. Agora, Caterine, a gente ainda tem uns 5 minutinhos aqui. Compartilha com a gente uma história inspiradora que você tenha encontrado aí nessa sua trajetória tão bonita aí de trabalhar com pessoas que estão cumprindo pena. Eu acho que são muitas histórias inspiradoras, na verdade, assim, é muito injusto selecionar só uma, de tantas pessoas que já passaram pelo projeto, mas eu acho que, não, assim, todos são, né, a gente tem uma coisa que a gente fala do Nova Rota, a gente sempre tenta, todo ano, quando a gente faz um processo seletivo, né, é um edital público de seleção, e a gente tem poucas vagas, a gente até brinca, geralmente a gente abre 2 vagas por semestre e tem 200 inscritos. Então, era muito inocente nossa achar que quem está saindo não quer estudar, não quer fazer faculdade. E a gente tem história de pessoas trans, a gente tem a história da Stephanie, que é uma mulher trans de quase 60 anos, que passou a vida inteira presa como uma mulher trans, e que começou a faculdade com 50 anos, então ficou presa durante 11 anos, cumpriu o regime aberto saiu, foi por conta própria atrás de estudar, ela ia até a FUNAP para conseguir terminar o supletivo, e hoje em dia já está acabando a faculdade de enfermaria, uma pessoa que teve uma vivência de abandono familiar pela identidade de gênero, né, de abandono de apoio enquanto presa, e depois, tanto por oportunidade de trabalho, tanto por ser uma pessoa trans, quanto pela idade. A gente teve a Stephanie um preconceito etário, um preconceito de gênero, e, sobretudo, um preconceito por ser uma mulher egressa, né? A gente tem a história da Stephanie, a história do Éder, eu acho que foi uma história que marcou muito a professora Básica quando ela conheceu a gente. O Éder, ele também é bolsista Nova Rota ainda hoje, é uma pessoa muito positiva. A gente até brinca que o Éder era a Fernanda Montenegro da Central do Brasil no cárcere, né? Ele era uma pessoa que, enquanto preso, lia muito. Ele foi interno da Fundação Casa, ele depois entrou ao sistema adulto, então ele passou a maioria da vida dele preso. E a gente fala, né? Porque os jovens também são presos, né? É uma prisão, de alguma forma, ainda que a gente fale na mídia socioeducativa, estar restrito da sua liberdade é ele estar preso, né? Então, e ele tem uma história de vida muito forte, porque apesar de tudo, ele é a pessoa mais positiva e assim, otimista. E ele, quando preso,
lia muito, né? Se você falar de Augusto Cury Coelho, ele vai saber a nota de rodapé de todos os livros. E quando preso, ele escrevia as cartas para os presos dentro da prisão de quem não sabia escrever para as famílias, né? E ele saiu, hoje em dia ele tem... A gente até, no dia que o último filho dele, ele tem 4 ou 5 filhos, ele estava na maternidade, fazendo uma chamada de vídeo com a gente, tipo, olha, meu filho está nascendo. E a gente construiu uma relação realmente com ele pessoal, e uma coisa que ele fala que é muito forte, quando ele entrou no projeto durante a pandemia, né? Então a gente proveu computador, internet, tudo, e ele falou, é muito importante para mim, isso não só para mim, mas eu tenho 4 filhos em casa, inclusive adolescentes que estão na pandemia na escola, e eles não têm como acompanhar o estudo durante a pandemia se não fosse o computador do projeto. Mas uma frase que marcou muito quando ele conheceu a professora básica, ele falou para ela foi: a gente tem que sim dizer que a educação transforma, a educação muda e os projetos mudam, porque eu sou a primeira pessoa da minha família, os meus filhos serão as primeiras pessoas, a primeira geração da minha família que não passa pelo cárcere. Então o pai dele passou, o irmão dele passou, e ele fala, os meus filhos não vão passar. Porque eu consegui dar para eles um exemplo diferente e realmente mudar a rota, né? Da vida não só dele, mas da família. Isso que a gente fala de impacto social é isso. Então, ele tem 5 filhos. São 5 pessoas que não vão passar por isso que a família dele passou. 5 pessoas a menos na estatística. Então, isso é uma frase que me marcou muito quando ele fala, e que eu acho que ele falou também para a professora Bas, que me marcou muito, foi isso. Ele falou, esse é o efeito que a gente não vê, às vezes, assim, é o efeito que a gente fala muito de a longo prazo, os índices de reincidência cair, essa pessoa ser um líder. Mas assim, qual que é o efeito agora? Essa pessoa tem 5 pessoas na família dele, construiu uma família, e ele é um exemplo para a família dele, é um exemplo para a comunidade dele. A história dele me marca muito, assim. Acho que a história do Cristiano, do Anderson, o Anderson especificamente foi menor na Fundação Casa, e o Cristiano não, mas são pessoas que, antes mesmo de entrar na Nova Rota, têm os seus próprios projetos, tocam seus próprios projetos, o Anderson dentro da Fundação Casa ajudando esses jovens, e o Cristiano tem 2 projetos de educação para mulheres também, e essa galera fora cárcere, e que tenta ajudar essa galera a prestar as provas do EJA, do Enem. Então a gente tem muitas pessoas aí dentro que já são atores, né, de transformação dentro das suas comunidades, e que de forma a educação é uma ferramenta para ajudar eles a potencializar esse impacto que eles já têm. Eu acho que tem muitas histórias, a Iracema também do Rio de Janeiro, que tem até um neto e é uma pessoa assim, que encantada. Toda vez que você liga para ela, ela fala como ela está maravilhada, ela fala, meu mundo, agora é o meu mundo, agora eu tenho o meu mundo, que é a faculdade. Acho que tem muitas histórias fortes, tem inclusive pessoas que já foram agentes penitenciários, que foram bolsistas do Nova Rota depois, então transitaram por esses 2 ambientes e falam, quando você é um agente penitenciário, você também está preso, né? Porque às vezes a sociedade te vê de um olhar diferente porque você é agente, mas os presos também. Eu acho que tem muitas, muitas, muitas histórias, acho que é muito justo, mas assim, de cabeça que eu posso mencionar, acho que algumas delas são essas. Poxa, Caterina... Para não ser injusta, a Patrícia, que é uma mulher egressa e hoje é coordenadora do Nova Rota, é daquelas mulheres que acabaram passando pelo cárcere por uma questão, um contexto familiar, né? De marido ser presa, ela acaba indo presa também, ficou muitos anos presa, primária, pegou uma pena gigante e aqui fora estuda, hoje também faz faculdade, e é coordenadora do Nova Rota, é o nosso braço direito, esquerdo, é a cabeça, é tudo, é quem nos permite ter esse olhar realmente sensível sobre o que está acontecendo, e é a pessoa que hoje ajuda o marido, depois do cárcere, a ficar firme e não voltar. Eu acho que a Paty também é o símbolo do que o Nova Rota quer ser um dia, porque a gente quer muito que esse projeto seja um projeto feito para egressos, tocados por egressos, porque a gente sabe que nós que não tivemos a vivência do cárcere, temos uma visão limitada e uma sensibilidade limitada. Então, esse projeto depende de que essas pessoas também se apoderem desse projeto e construam ele com a gente. É isso, desculpa te interromper. Não, imagina, não, eu quero agradecer, porque é muito bom iniciar a semana com histórias tão inspiradoras. O chat adorou, viu? A nossa audiência adorou você. Silva Regina, vou agradecer aqui o superchat dela. Ela disse que vai estar lá, hein, no evento. Gente, porque eu estou toda enrolada eu ocupando o lugar do Miguel aqui. O Miguel está na China, como vocês sabem. Estou escrevendo pouco, mas eu quero muito escrever sobre esse projeto, porque ele é muito inspirador. Adorei a sua referência ao Paulo Freire, que eu acho que simboliza aí essas divergências de olhares sobre o mundo, né? Que infelizmente estão aí essa polarização do Brasil, né? A gente consegue explicar por meio desse olhar diferenciado
grande educador Paulo Freire. Caterine, adorei conhecê-la, adorei saber desse projeto, muito obrigada, volte sempre, viu? A gente mantém contato. Um beijo e parabéns aí pelo seu trabalho, inspirador. Obrigada, e a gente espera todo mundo dia 31, se não puder presencial, online. Ótimo, obrigada, querida, um beijo, volte sempre.